Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, conversando aí sobre as eleições 2024, eleições municipais, da qual nós do Mesa de Debates estamos, tentando fazer aí a cobertura, do processo eleitoral, conversando aqui com os pré-candidatos, e futuramente, em alguns lugares já candidatos, para fazer o debate político sobre as cidades, sobre proposta, programa, mas sobretudo fazer o debate político. E novamente eu trago aqui a Adriana Abelhão, ela que já esteve aqui no Mesa de Debates no começo desse ano, e ela volta na condição de pré-candidata à prefeitura de Itapecerica da Serra, E nós vamos fazer aí o debate, com ela, conversar um pouco aí sobre as perspectivas, propostas, fazer um debate sobre a cidade. Então, Adriana, para aqueles que ainda não te conhecem, por favor, fale um pouquinho aí de você. Tá bem, Guilherme. Primeiro, agradecer, Muito obrigada mais uma vez a você por estar aqui no Mesa de Debates, esse espaço democrático para a gente falar sobre as questões aqui da esquerda, para falar as questões das eleições agora com essa proposição, e agradeço mais uma vez o convite aqui. Muito obrigada. Então, aqui para me apresentar, eu sou ambientalista, sou educadora, sou formada em jornalismo, tenho uma formação técnica também em economia, administração e finanças, E hoje eu sou vice-presidente do Preservar Ambiental, que é o meu maior trabalho aqui na região, que é uma entidade de proteção ao meio ambiente, aqui de Itapecerica da Serra e de todo o sudoeste aqui da região metropolitana, um movimento muito combativo, uma organização não governamental muito combativa aqui na região, que tem muitos processos, contra o governo do estado, as prefeituras, muita defesa aqui contra o desmatamento, contra as queimadas, contra os aterros de nascentes, com essa destruição toda que está passando aqui, todas as nossas cidades e mananciais, principalmente aqui da Bacia do Guarapiranga, E também a favor dos animais silvestres aqui, dos animais domésticos também. Sem esquecer que nós temos também um histórico, de 18 anos de trabalho, e durante todo esse tempo também desenvolvemos muitas atividades de educação ambiental. E nesse momento, estou pré-candidata a prefeita de Itapecerica da Serra, já fizemos a nossa convenção do PSOL, mas temos agora a nossa convenção da nossa federação com a rede agora dia 30, para corroborar essa posição, e fiquei muito feliz com o convite do partido para uma ambientalista, tá nessa contenda agora dessas eleições, o que faz toda a diferença, para esse momento que nós estamos vivendo tão crítico, de emergências climáticas. É isso, Guilherme. E vamos já entrar aqui no debate sobre a emergência climática, sobre a crise ambiental que nós estamos vivendo. E a gente, sabe o que ocorreu no Rio Grande do Sul, e a gente sabe que o que ocorreu lá pode ocorrer aqui no estado de São Paulo. A primeira pergunta que eu faço, Adriana, é: Itapecerica está pronta para enfrentar algo parecido com o que ocorreu com o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, ou não? Não, Guilherme, nem Itapecerica da Serra, nem o estado de São Paulo. É uma questão preocupante mesmo, que você coloca aqui. Realmente, o que aconteceu no Rio Grande do Sul é provável que aconteça aqui, não é improvável, pelo menos, os cientistas dizem isso, porque a gente ainda tem os efeitos do El Niño e tem muitas correntes, de umidade, de vento, e essas mudanças climáticas que potencializam essas chuvas torrenciais em poucas horas, pode desabar aqui também na região metropolitana de São Paulo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que foi trágico, que foi arrasador, pode ser potencializado aqui nas nossas cidades, principalmente nas áreas mais urbanizadas, que estão mais impermeabilizadas. Isso não é nada improvável, infelizmente, Nós estamos batendo recordes de altas temperaturas e registrando a menor índice de chuvas em todo o país, na maior parte do Brasil,
Então, não é nada para se deixar para depois, né? A urgência é gigantesca, né? E as cidades não estão preparadas no geral. E Itapecerica da Serra tem, assim como as cidades do entorno, tem vamos dizer assim, uma prerrogativa para minimizar esses efeitos das mudanças climáticas, dessas emergências climáticas, mas nada está sendo feito. Existem áreas de inundação que não estão sendo consideradas, que não estão sendo mapeadas, né, muito sérias, áreas impermeabilizadas que, através das últimas décadas, têm acumulado água cada vez mais, né, causando perdas patrimoniais. Tem também registro de deslizamento também de encostas de morros, né, também já com perdas humanas nas últimas décadas, e isso deve se acirrar daqui para frente. Hoje, né, a cidade está com um calor absurdo mesmo, uma coisa totalmente fora do normal, e a gente também tem aí uma questão muito, muito grave. Se de um lado nós teremos chuvas torrenciais, né, de uma vez só, em poucas horas, como aconteceu na Barra do Saí, em Ubatuba, como aconteceu no Rio Grande do Sul, e não há condição de escoamento dessa água por causa da impermeabilização e o aterro também, principalmente os aterros que estão sendo feitos aqui. De outro lado, nós temos também a gravidade da falta d'água, né? Eu trouxe alguns dados aqui para vocês da capacidade da Guarapiranga, né? Hoje, né? Como é que ela está? Ela está com um nível de água de 55% da sua capacidade hoje, é um nível regular. Mas essa mesma época do ano, o ano passado, ela estava quase com 68% da sua capacidade. Então, o reservatório Guarapiranga tem perdido capacidade de armazenamento por causa da falta das chuvas, são as chuvas que abastecem a bacia, e isso não está sendo uma preocupação, os municípios não estão acordando, Itapecerica não está acordando para isso. É preciso pensar nisso para as populações vulneráveis, principalmente das periferias. Hoje, já existe escassez de água aqui no município, o que é um absurdo. A gente está numa cidade de manancial falando isso aqui para vocês, né? Mas é isso mesmo que está acontecendo. Então, é preciso que os municípios acordem, que a Defesa Civil tenha quadros mais especializados, que tenha quadros mais preparados para enfrentar tudo que virá com essas mudanças climáticas que pode afetar a população, e também é preciso envolver a população em toda essa discussão, né? A gente vem conversando aqui no partido sobre a criação das salas de situação, que é um conglomerado, né, da sociedade civil e da própria prefeitura, dos quadros da prefeitura, para analisar as vulnerabilidades que existem em cada bairro, né, especificamente, para que a gente possa mitigar essa situação e para que a população esteja preparada também para enfrentar esses eventos extremos aí que nós falamos agora. E para isso, né, Guilherme, para começar a mitigar, a amenizar todos os efeitos, existe uma coisa urgente a se fazer, que é desmatamento zero. Certo. Adriana, na nossa primeira live que nós fizemos no começo do ano, a gente tratou aí de uma situação bastante complicada, né, que você estava vivenciando com a sua ONG, né? Eu queria saber de você como que está essa situação hoje. Os ataques continuam? Os ataques cessaram? Olha, os ataques estão sempre, né, Guilherme, não cessam, sejam eles físicos, mesmo como esse que nós sofremos um atentado na nossa ONG, a nossa sede foi atacada com pneus queimados, quer dizer, queriam torrar a nossa ONG, né, mesmo, foi um atentado muito sério. Isso não foi a primeira vez que tentaram incendiar a nossa ONG, a gente sabe que isso são forças, né, da nossa sociedade que estão extremistas, né, uma extrema-direita que vai a vias de fato mesmo contra a nossa luta, que é da sociedade civil, amparada nas leis ambientais, amparadas na participação popular, na participação da sociedade civil, mas, do outro lado, a gente sabe que a forma de agir é essa. Nós continuamos com alguns ataques na internet, sim, mas nós tomamos providências, né, sérias com relação a isso, tanto na Polícia Civil, quanto também até em nível nacional.
A deputada Luciane Cavalcante nos colocou num programa de proteção à pessoa do Ministério Federal, né? E nós estamos com esse programa de proteção. Mas os ataques não param, né? A gente está enfrentando muito mais do que aquela época. A gente estava, naquela época, com um processo de discussão pública, né, sobre a pedreira da Votorantim, a expansão da pedreira da Votorantim. Para além disso, nós tivemos a discussão sobre as mudanças do plano diretor, quer dizer, a história da pedreira da Votorantim, até esclarecendo um pouco mais para os internautas e as internautas, é uma expansão de uma pedreira de granito na cidade, que vai, a princípio, desmatar 20 hectares de Mata Atlântica preservada. Quer dizer, estamos aqui falando sobre mudança climática, né? E a gente está falando sobre essa questão avassaladora da mineração. E, para além disso, depois disso, nós enfrentamos aí toda a discussão da mudança do plano diretor, que vem na mesma linha que vem em São Paulo, que é a especulação imobiliária, o interesse da especulação imobiliária, trocar mata, árvores, mata, floresta, que gera água, né, que é uma emergência agora, nesse momento, como a gente colocou no começo, por prédios, né? Isso que só vai beneficiar a especulação imobiliária, não vai beneficiar a população de forma nenhuma, né? Mesmo porque nesse zoneamento existe das cidades todas, né? Tem as áreas de interesse social, que são justamente indicadas para a construção de moradias populares, mas que estão, infelizmente, na mão da criminalidade, né? Estão na mão dos loteamentos clandestinos, né? Então, e depois disso, nós estamos enfrentando também uma questão muito séria aqui com os resíduos sólidos, né? Nós temos aqui uma proposta que eu posso chamar de indecente, por parte do CONISUD, que é o consórcio de empresários aqui da nossa região, que quer implantar um incinerador de lixo aqui no nosso território de Itapecerica, para incinerar o lixo de Itapecerica, Embu-Guaçu, São Lourenço e Juquitiba. É um absurdo completo, isso é proibitivo em área de mananciais, eles estão querendo achar uma brecha na lei, inclusive estão cavando leis da época da ditadura, para poder enfiar isso goela abaixo da sociedade civil, mas nós não vamos aceitar. Os incineradores de lixo têm uma questão de poluição do ar inimaginável e perversa, são dioxinas e furanos que eles produzem, que a queima produz, né? E imagina, né, Guilherme, sempre vai estar isso nas periferias, né? O projeto de instalação desse incinerador é nas periferias, é junto a uma grande periferia. Então, a gente vê aí escancarado o racismo ambiental na escolha desse local. E também a gente acaba destruindo completamente todo o círculo virtuoso da reciclagem e da compostagem, né, que é a criação de emprego e renda, a cuidar mesmo do meio ambiente de uma forma proativa e construtiva da sociedade, junto com a educação ambiental, junto com a discussão sobre o meu consumo, sobre o que fazer com o lixo, sobre reaproveitamento, e que não pare só ali no plástico, do papelão, mas que vá também para os resíduos da construção civil e os demais resíduos, e também a compostagem. Quer dizer, hoje, é uma cidade que não está na contemporaneidade, cuidando de sua população e das emergências climáticas, e que não está tratando a questão dos resíduos sólidos com o objetivo de lixo zero, é uma cidade que não tá indo em direção à sua própria sobrevivência, né? E aí vem essa ideia mirabolante de fazer esse... Não é mirabolante, na verdade, é para encher o bolso de poucos, né? E no meio de uma cidade manancial. E quando eu vou lá dar uma olhada, né, como é que está esse território onde se pretende instalar esse incinerador, eu encontro um galpão de reciclagem gigantesco, abandonado, um galpão de reciclagem que foi uma compensação da construção do Rodoanel aqui na cidade, gigantesco, completamente abandonado e abarrotado de lixo. Quer dizer, é um escárnio, né? É um escárnio total. Sem falar, Guilherme, da situação que estava mesmo o transbordo de lixo, que o lixo da cidade ele vai para Caieiras, fica num determinado local, para ser depois transportado para lá. E, infelizmente, a situação deplorável e muito resíduo de construção civil, semi-enterrado. Quer dizer, a gente já denunciou tudo isso, já denunciamos, já mostramos também
né, nos nossos vídeos aqui da entidade preservada ambiental, o que está acontecendo, mas para falar para você que nós não vamos nos intimidar, nós não vamos, né? Hoje nós temos aí uma situação de perseguição mesmo dos ambientalistas, né, em nível mundial, mas nós não vamos recuar, né? Nós temos que estar preparados para esses ataques, preparados para multas, preparados para represálias e firmes, né? E também ocupando espaços, como a gente está fazendo aqui hoje, espaços políticos. Os ambientalistas não podem, e as ambientalistas, não podem mais se furtar a participar dos processos políticos e ocupar as cadeiras do executivo e do legislativo. Né? Nós temos que estar lá, as mulheres, né, também, que somos minoria, e também os ambientalistas. Nós precisamos nos fazer ouvir e estar dentro do poder de uma forma com a moralidade e tendo à frente essa questão da defesa do meio ambiente efetiva, a favor da população, a favor da natureza, a favor de uma regeneração e contra toda essa força desenvolvimentista, destrutiva da natureza, que é a base da exploração capitalista, que só está trazendo a destruição do ser humano mesmo, das cidades, e chegando a um ponto de miséria e de falta de qualquer dignidade ao ser humano possível e imaginável. Certo. E, Adriana, você falou aí de coleta de lixo, reciclagem, né? Aqui em São José, a prefeitura tem uma relação bem ruim, né, com os catadores, né, com os de lixo, com o pessoal que faz a reciclagem, né? E, né, tanto é que eu fiz uma entrevista, né, com uma moça que perdeu mais de 3 mil reais que era a renda dela de reciclagem. Frente a esse problema, que não é só de São José, acho que em Itapecerica também tem, você, como pré-candidato, o que está para propor, debater propostas sobre isso? Sim. Bom, Guilherme, é uma das coisas mais importantes. A questão dos resíduos sólidos é uma das mais graves das cidades, né? E isso se faz de uma forma que só depende de vontade política, né? Quando a gente fala, quando você citou aí o reciclador, a recicladora, o catador e a catadora, eles são agentes ambientais da maior importância, né? Então, existe hoje, infelizmente, na nossa cidade, Itapecerica não é diferente, pessoas que vão nos lixões das cidades para, dentro dessas áreas onde ficam esse depósito de lixo, garimpar resíduos recicláveis, né? Plástico, latinhas, alumínio, vidro e tudo mais. O que isso significa? Isso significa que existe uma potencialidade para gerar emprego e renda para reciclagem enorme nas cidades. Nós temos, aqui também, nós não reciclamos nem 1% da capacidade que a gente poderia reciclar. E esses agentes, eles têm essa possibilidade de estar envolvidos com essa atividade, que é uma das mais importantes hoje para o meio ambiente e para as cidades, né, gerando a renda para a sua família e fazendo esse serviço ambiental imprescindível, né, para toda a coletividade, né? E esse trabalho, essa política pública que é necessária, tem que levar em conta a valorização desse profissional e dessa profissional. E eu citei aqui agora um galpão gigante, né, que a gente tem aí perto desse local onde que se pretende fazer o incinerador, que nós não vamos deixar, porque nós não vamos deixar destruir a matéria recicladora. Nós queremos que essa matéria volte de novo para a circularidade da economia e gere emprego, gere renda, gere educação ambiental, né? Esse galpão gigantesco que eu citei aqui, ele é uma opção que não é das melhores para você cuidar do resíduo sólido numa cidade. A gente precisa descentralizar a reciclagem. Pequenos galpões menores, que atendam uma determinada comunidade, os moradores daquele bairro, ou daquele pedaço do bairro, que atendam 800 famílias, 1.000 famílias, e que, através dessa coleta, desse contato mais personalizado com o cidadão e a cidadã,
tem muito mais efetividade do que você ter um galpão gigantesco na periferia da cidade, onde você vai ficar passando aquele caminhão porta a porta, catando ali, e não vai ter uma efetividade tão grande. Então, é necessário também que tenha também esse galpão maior e esse coleta porta a porta, mas você descentralizando essa coleta do reciclável, você valoriza a atividade dentro daquele bairro, daquele local, envolve mais a comunidade, envolve todos, né? Moradores, escolas, organizações religiosas, ONGs, tudo, você envolve, né, nessa pequena unidade, e dali você pode, daí sim, conseguir vender esse material e conseguir um retorno para aquela própria comunidade, para aquela própria trabalhadora que está ali, né, e garantir a sua sobrevivência. Porque é isso, a gente sabe de como é difícil o setor da reciclagem, de quanto material que tem que ser tratado para gerar um volume para conseguir essa renda, né? Então, isso tudo também faz parte desse trabalho, desses pequenos, dessa reciclagem descentralizada. E essa atitude também, que está mais próxima das comunidades, propicia algo que é importantíssimo, que é a base da reciclagem, que é a educação ambiental. Sem educação ambiental não se faz reciclagem, não se faz compostagem, não se faz nada, né, numa questão ambiental. Então, esses agentes também têm que ter esse papel, esse envolvimento também, esse apoio da municipalidade para que a educação ambiental esteja presente ali, porque se a pessoa, se a família, se a mulher, que são as mulheres que são as mais preocupadas, mesmo os homens também, não se conscientizarem de que realmente eu preciso pegar aquele resíduo e levar para reciclagem para que ele possa ser reprocessado, nada funciona, né? E a gente pode chegar a um lixo zero, não só mexendo só com os resíduos recicláveis, mas também com a compostagem, porque aí tudo isso também está interligado com a formação de hortas comunitárias, de hortas escolares, que vão usar essa compostagem para a produção de alimentos sem veneno. Então, Guilherme, essa descentralização da reciclagem é imprescindível. E se contrapondo a essas ideias mirabolantes de incineradores, que, com a desculpa de gerar energia, destroem esse material todo e destroem essa curva toda maravilhosa de circularidade da economia e do meio ambiente, né? A gente tem que entender que a natureza, ela trabalha assim. Tudo que é absorvido retorna à natureza num ciclo biológico, né? Nada na natureza é utilizado e descartado como faz, né, a nossa sociedade humana, e a gente precisa aprender a fazer isso na pequena escala multiplicada para potencializar todo essa espiral aí, né, ecológica. Certo. Adriana, né, a gente sabe que essas indústrias, né, você acabou de citar aí a indústria de a indústria aí do lixo, né, a indústria aí que faz a pedreira, que foi instalada em Itapecerica, ela faz isso com a conivência da prefeitura, né, através de acordos. Caso você, né, for eleita, né, no processo das eleições, né, como que você vai lidar com esses acordos, né, com esse processo que muitas das vezes de isenção, né, dessas grandes empresas? Olha, Guilherme, hoje nós aqui em Itapecerica da Serra, nós temos aqui o PSOL como a única esquerda progressista aqui da cidade capaz de fazer esse enfrentamento em favor da ecologia e em favor do trabalhador e da trabalhadora. Né? Nós temos uma situação, por exemplo, né, na Pedreira da Votorantim, nós não temos lá nem 60 funcionários, né? E temos esse processo de terceirização, que é essa precarização do trabalho. Nós temos também funcionários lá, aposentados, que estão inválidos, processando a empresa e tendo muita dificuldade de enfrentar a quinta maior produtora de granito do planeta. Nós temos também uma situação de degradação ali do meio ambiente que afeta a própria população. O granito, ele produz um pó de sílica cancerígeno, né?
E isso causa câncer de pulmão, né? Pode causar câncer de pulmão. Isso não é só para as pessoas que moram no entorno, mas também os animais que vivem ali. Nós temos também um impacto ambiental incrível ali, pernicioso, que é esse transporte de caminhões que passam pelas comunidades diuturnamente, espalhando esse pó de sílica e o barulho, os gases, né? Então, assim, é uma atividade que, além das explosões também, né, que são super poluentes, não vou nem falar aqui da poluição do ar, da poluição sonora, né, da poluição das águas, né, também com os produtos químicos que estão envolvidos com essas explosões e as rachaduras das casas do entorno, né? Tem muitas pessoas processando a empresa por causa disso. Então, assim, eu não tenho dúvidas que essa empresa tem que fechar, né? Então, a minha negociação com esse setor minerário numa área de mananciais é essa. Fim. Acabou a exploração minerária da serra. Para se cuidar com delicadeza, com cuidado com relação aos trabalhadores que estão lá, porque a quinta maior mineradora do mundo não pode continuar a fazer o que ela faz, que é usar o seu trabalhador até seu último momento de saúde e depois descartar, como a gente tem visto aqui. Eu posso falar isso de boca cheia porque eu sei, né? Eu acompanho esses processos, né? De gente, jovens ainda, de nem 40 anos, que estão com problema de coluna, não conseguem nem pegar uma pedra no chão, quanto mais carregar um caminhão de pedra, né? Por causa do esforço repetitivo e da falta de cuidado com as questões trabalhistas. Então, é fechar mesmo a mineração em Itapecerica da Serra e tomar muito cuidado com essa mediação com os trabalhadores e as trabalhadoras que estão lá, né? Com relação às outras questões, né, do meio ambiente, os outros empresários, olha, a gente quer empresário aqui que esteja inserido no que é Itapecerica da Serra. Nós temos ainda aqui uma reserva florestal imensa nessa cidade. E nós não queremos aqui a especulação imobiliária, essas indústrias gigantescas. Por exemplo, está vindo uma indústria para cá, uma indústria de chocolates, também gigantesca, para uma produção inimaginável de chocolate aqui, na BR-116. A gente sabe que a produção de chocolate demanda uma quantidade de água muito grande, né? E isso é o que a gente está falando desde o começo, né? Que a gente nós somos uma cidade produtora de água e que isso é uma questão para se levar em conta em relação ao abastecimento do entorno e da cidade também. E outra coisa que nos preocupa muito é essa indústria está devolvendo para os mananciais toda a química da produção desse chocolate, principalmente os produtos químicos para a lavagem dos equipamentos que fazem essa produção. Então, todas essas questões têm que ser muito bem analisadas, têm que ser muito bem focadas na questão ambiental, porque hoje a gente tem aqui o licenciamento municipal para médio e pequeno impacto, para galpões e pequenos comércios e indústrias, mas que não tem fiscalização nenhuma, Guilherme. Isso não é possível, a gente não vai deixar. A gente tem casos aqui de indústrias que estão jogando plástico, aparas de borracha na mata, que estão jogando resíduos nos rios, que estão deixando mananciais fedorentos. Quer dizer, a gente não quer que isso aconteça aqui em Itapecerica da Serra, não é para acontecer em cidade nenhuma, né? Hoje, a gente passa nos rios aqui de Itacoatiara, do Jardim das Palmeiras, a gente ainda consegue ver uma água regular. A gente faz análise aqui, né, de um dos rios aqui da região, que espelha o que está acontecendo, a qualidade da água é regular, a gente não tem aquele cheiro de ovo podre, a água ainda é transparente. Você vai indo para o centro da cidade de Itapecerica, você vê o que virou, não só por causa dos resíduos das indústrias, que são poucas aqui, porque também não pode ter alto impacto aqui, mas também do esgotamento sanitário, né? Então, que essa indústria do setor imobiliário, né, da especulação imobiliária, vai causar um grande impacto aqui. Então, é isso também, né? O uso e ocupação do solo para implantar a especulação imobiliária aqui, não, somos contra isso, não vamos permitir isso. E os empresários que vierem para cá com uma proposta de se adequar às leis ambientais, de fazer compensações ambientais e de estar dentro de como eu falei para vocês, essa palavra, da contemporaneidade, da necessidade de bloquear os efeitos das mudanças climáticas, serão muito bem-vindos. A gente acha que isso é o que tem mais que chegar aqui. Inclusive,
Guilherme, Itapecerica da Serra tem um potencial para ser uma cidade referência na defesa do meio ambiente aqui na região e que no sudoeste inteiro da região metropolitana, porque ela ainda tem muita mata, muita floresta. Então, aqui nós temos atividades que podem ser potencializadas aqui para gerar emprego e renda, por exemplo, porque a direita diz que Itapecerica da Serra não tem como desenvolver, porque não pode, mananciais não pode isso, não pode aquilo. Sim, nós somos geradoras de água, né? Nós geramos aqui água para o rio Imbumirim, que abastece 30% de toda a água que é distribuída no Guarapiranga. Isso não é brincadeira, isso é seríssimo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos possibilidades para o turismo ecológico de base comunitária, nós temos toda essa cadeia da reciclagem que você ouviu falar aqui, que pode envolver também a produção de insumos advindos de resíduos da construção civil, não só isso tudo que nós já falamos aqui da reciclagem, a gente pode ter a observação de pássaros, nós podemos ter a agroecologia e a agrofloresta aqui desenvolvidas de uma forma potente e gerar emprego e renda aqui e transformar essa cidade, a cidade com a identidade ecológica de respeito à natureza. Então, todas as atividades, observação de pássaros, acho que eu já citei, todas essas atividades e muitas outras, nós temos também um potencial para desenvolvimento de tecnologias baseadas na natureza. Por exemplo, o saneamento básico ecológico. Nós poderíamos ser hoje a cidade que está na frente dessas tecnologias, que são várias, né? E isso também gerando, aí sim, uma espiral positiva para a construção civil, né, para que a gente possa fazer unidades unifamiliares de tratamento de esgoto e não juntar tudo numa bacia para botar um monte de coisa química, ou então, o que é pior, o que é feito, né, jogar tudo no rio mais próximo e acabou, e fica por isso mesmo, né. Então, nós temos possibilidades imensas, a gente não precisa do granito que está embaixo da nossa floresta. A nossa riqueza está acima disso, acima desse granito. As nossas águas, as nossas árvores, e tudo isso é invejável. Itapecerica é invejável. Uma cidade alemã, uma cidade francesa, uma cidade, mesmo na China, que hoje está lá se esforçando, fazendo construções mirabolantes gigantescas para transformar as cidades em cidades esponjas, para poder absorver a água da chuva, para poder armazenar essa água e para poder também evitar as enchentes, nós já temos, em grande parte da cidade, que nós temos nossa reserva florestal. E nós precisamos pegar tudo isso e levar para as periferias, né? Existe um racismo ambiental seríssimo, né? Que extirpou as árvores das periferias. Nós precisamos voltar essas árvores para a periferia. Nós temos que voltar aquele frescor, aquela umidade, o bem-estar, né? E a produção de água depende de tudo isso. Então, é isso. E também temos que ter nossas compensações, né? Por ser compensações de impostos e de programas de compensação ambiental para a nossa produção de água. Quem tem propriedades que geram toda essa riqueza da produção de nossos mananciais tem que receber por isso também. É mais ou menos essa linha, Guilherme. Certo. E, Adriana, em cima disso que você colocou, né, sempre vai ter alguém que vai falar, poxa, Adriana, né, e a questão dos empregos, o que fazer com esse pessoal que trabalha nessas empresas, eles vão estar desempregados? Qual que vai ser a postura aí, caso você for eleita? Então, Guilherme, é isso que a gente estava falando no começo. Enquanto nós temos uma unidade, por exemplo, de extração de granito na cidade, que emprega 60 trabalhadores, eu digo que nem todos são contratados, muitos são terceirizados, no máximo 80 trabalhadores ali. A gente tem a reciclagem, que um galpão de reciclagem, que nós acompanhamos aqui, inclusive que era da municipalidade, empregava, isso porque nós estamos reciclando apenas 1% da nossa capacidade, empregava de 30 a 40 pessoas, só uma unidade da reciclagem. Você imagina a gente multiplicando isso tudo, gerando esse emprego todo, né? Então, todo esse programa que eu estou falando aqui, que é ligado à produção ecológica para esse lado, eu acho que é isso, a potencialidade de gerar emprego e uma renda decente é muito maior, né? Porque também os salários da mineração são
irrisórios, né? Além da questão que eu falei aqui toda da saúde, aqui os trabalhadores estão sujeitos, né, da degradação da sua saúde, ainda salários baixíssimos, né? E uma vida muito dura também. Agora, se a gente consegue gerar emprego e renda junto a essas tecnologias da natureza, junto a todo esse potencial ecológico que nós temos na cidade, né, mesmo o turismo ecológico de base comunitária, a nossa cultura também, nossa, isso, eu não tenho dúvida, Guilherme, de que isso gera muito mais empregos do que uma unidade, por exemplo, produtora de granito, ou uma unidade industrial, que a gente sabe hoje que é totalmente mecanizada, e que usa muito pouca mão de obra e que remunera muito baixissimamente, que está com essa precarização toda do trabalho que você sabe, né? E toda essa política que tem na cidade até agora é isso, só piorando a cada eleição, e nessas eleições nós estamos aqui para nos contrapor a isso, nos contrapor contra a precarização das condições de trabalho, para a geração de emprego e renda que esteja realmente trazendo o bem-estar da população e que não force a população a ir procurar emprego fora da cidade, né? Que seja aqui mesmo, e valorização do funcionalismo público também, porque hoje, Guilherme, a gente tem também, para dar um exemplo, uma evasão de professores na cidade. Aqui em Itapecerica da Serra, a gente não tem um plano de carreira para os professores. A situação está tão grave que os professores estão indo embora. Existe muita falta de professor nas escolas municipais, porque os professores estão indo para outras cidades, porque têm capacidade, porque são bons professores, em busca de melhores condições de trabalho, melhor plano de carreira e melhores salários. Então, isso também é geração de emprego e renda dentro da cultura, dentro da educação, né, dentro do meio ambiente. Então, é preciso acreditar nisso, porque a gente não pode concordar em continuar a gerar emprego e renda, e nessa precariedade toda, explodindo, degradando, desmatando, sendo que é urgente a gente cuidar da nossa natureza, da nossa preservação ambiental diante dessas situações de emergência climática tão grave que a gente tem à nossa porta, né? Então, eu acho que não há outro caminho, né? Algo que tem que ser uma transição? Sim, tem que ser feita uma transição, tem que ser feita uma coisa bem organizada, uma política pública bem feita. Não é nada traumático, hoje tudo mudou, não é assim. Mas tem que buscar isso e, inclusive, Guilherme, junto à classe trabalhadora. Não se faz nada sozinho em tudo isso que a gente está falando aqui, né? A gente precisa do apoio da cidadã, do cidadão, da trabalhadora, do trabalhador, né? Precisa consultar as comunidades e junto com ela. O governo não é algo que fica dentro dos gabinetes. Governar uma cidade é estar junto da população, ouvir o que ela tem a dizer e decidir como esse orçamento público vai ser utilizado para realmente atender suas necessidades, né? Então, é mais ou menos dessa linha, Guilherme, que nós acreditamos. Certo. Ainda na questão do meio ambiente, né? Você falou aí de educação. Como que funciona a política de educação ambiental em Itapecerica, né? Porque acho que parece que já passou da hora, né, de levar a educação ambiental para as escolas. Sim. Guilherme, olha, nós temos uma comunicação muito grande com os professores da cidade, né? E a gente sabe que a precariedade é muito grande. A gente sabe que tem dentro das escolas professores muito engajados, professoras muito engajadas com a questão ambiental, inclusive que fazem, né, atividades ou palestras ou algo assim, fora da Semana do Meio Ambiente, e que perguntam, poxa, mas você está falando do meio ambiente porque nem é a Semana do Meio Ambiente, né? Então ainda existe isso dentro das escolas, né? Ainda não está essa coisa introjetada da necessidade da transversalidade da educação ambiental em todo o currículo escolar. É algo imprescindível. Não pode ser uma coisa separada. Não, agora vai ter a Semana do Meio Ambiente, não, vai ter o Dia do Meio Ambiente. Não. A educação ambiental tem que estar inserida nessa transversalidade das matérias do currículo escolar. Então, isso não é uma coisa fácil, né? Mas que demanda conhecimento, que demanda interação com as comunidades, de professores e professoras e também os alunos, né?
Em direção a isso, hoje não temos nada nesse sentido. Nós temos algumas iniciativas, professores que são muito engajados, que fazem a diferença nas escolas, mas não existe política pública para isso. O que a gente vê, de vez em quando, a prefeitura vai lá, monta uma hortinha, né, na escola, eles mesmos, o funcionário vai lá, cava, põe lá um alicerce, rega, quer dizer, a criança fica olhando de braço cruzado, quer dizer, não envolve a comunidade, não envolve as crianças, é desprezível, né, assim, essas coisas, né. E sem falar no mau exemplo, né? Por exemplo, a gente tem aqui uma denúncia de que foram cortadas árvores essa semana dentro do complexo da própria prefeitura, né? Enfim, então, para minimizar isso, até vou dar um exemplo aqui. Nós, aqui na entidade preservada ambiental, nós temos um programa que se chama Conexão Natureza, que é justamente isso, é levar as escolas, principalmente para os professores do ensino médio, um curso que é de 1 ano, né? Aliás, desculpa, de 6 meses, onde a gente faz uma imersão na escola, junto aos professores e professoras, com uma reunião uma vez por semana, durante 6 meses, levando palestrantes de alto nível para falar sobre mudanças climáticas, resíduos sólidos, mananciais, saneamento básico. Inclusive, é um programa que vai levar os professores para conhecer a Guarapiranga, navegar na Guarapiranga, inclusive, né? E esse programa Conexão Natureza é um piloto mesmo do que a gente imaginaria para estar sendo inserido numa administração pública, na escola, né, num programa de educação ambiental nas escolas. Esse programa, ele está sendo financiado por emendas parlamentares do deputado estadual Carlos Gianazzi, e a gente deve implantar esses projetos ainda esse ano. Já temos para o ano que vem também a continuidade desse projeto, e esse projeto é para formação, para troca de conhecimentos, que a gente gosta de falar, né, com os professores do ensino médio, para que sejam multiplicadores, né, para que principalmente conheçam essas variáveis, essas nuances, esses conceitos do meio ambiente, para que possam usá-los na transversalidade do seu dia a dia, em todas as matérias, no português, na matemática, na biologia, na química, na física, na educação física, né? O meio ambiente, ele está inserido em tudo que fazemos, né? E diante dessa emergência, é para ontem que a gente tem que formar professores e professoras para que estejam alinhados com as necessidades agora de mitigar as mudanças climáticas, e isso se faz no município, nas escolas e dentro das famílias. É esse conhecimento pulverizado pela população, essa consciência, esse fazer, esse despertar, né, a partir das escolas, que são muito potentes, é que vai realmente fazer a diferença em qualquer política pública, em qualquer ação que a gente tenha de enfrentamento aí das mudanças climáticas e em favor da ecologia. Adriana, você falou, indo aí para a parte final daqui da nossa entrevista, você falou da questão do turismo, né? Principalmente, acho que o turismo ambiental, né? O turismo que não agrida, né, o meio ambiente, acho que é uma política pública que deveria ser incentivada, né? O que você pensa sobre esse tema, né? E como que a prefeitura, né, de Itapecerica lida com isso? Bom, querido, olha, como a prefeitura lida com isso é da forma pior possível, né? Eu vou dar um exemplo recente de algo realmente, olha, eu não sei nem adjetivar. Nós temos aqui uma festa do peão todo ano, que é um barulho, é um lixo, é um horror, que não privilegia os artistas da cidade, que não privilegia os trabalhadores da cidade, um horror, aquele grande estilo, né, agronegócio, né? Ainda bem que esse ano, pelo menos, essa festa não teve a questão dos animais, né, porque realmente era algo que nós estávamos combatendo, né? Mas tem um exemplo assim, muito, que eu quero mostrar, assim, 2 exemplos muito gritantes, né, para explicar como é que seria algo diferente disso, é que a Prefeitura de Itapecerica da Serra promoveu uma competição de jipes na cidade, né? E aí, como é que foi feito isso? Guilherme, pasme,
A Prefeitura de Itapecerica da Serra entrou nas nossas áreas de mata com cavadeiras, arrebentando tudo, arrebentando mudas de árvores em regeneração, árvores que estavam ali mesmo grandes, nascentes, riachos, tudo arrebentou para abrir essas trilhas, porque a mata estava se regenerando há muito tempo, né? E houve essa competição de jipes aqui dentro, né? Então, sabe como é, né? Jipe, aquela coisa agressiva, é um esporte de alto impacto, né? Arrebentando tudo, passando em cima de nascente, de toca de bicho, estraçalhando sementes, espantando os animais. Olha, para você ter uma ideia, logo após essa competição, ocorreram duas ocorrências de fauna. Foi encontrado um furão morto nas proximidades. Isso é tudo registrado, a gente já fez a denúncia. Furão é como se fosse uma lontrazinha aqui da Mata Atlântica. Olha só, isso ainda existe em Itapecerica da Serra. E também um bicho preguiça que foi resgatado indo para a BR-116, saindo dessa área de mata, indo para a BR-116. A perturbação ali da fauna foi gigantesca e o estrago também foi horrível. Você tem que ver as fotos de publicação do evento, com aqueles jipes enfiados dentro da lama, dentro dos mananciais, assim, uma coisa pavorosa. A gente tem também um incentivo ao ciclista na cidade. Então, tem também um projeto chamado, acho que 12 Morros, alguma coisa assim. Guilherme, se você olhar os trajetos, você chora. Você olha os trajetos, é desmatamento. O ciclista vai fazer as trilhas para ver a devastação florestal que aconteceu na cidade. É horrível, assim, pavoroso. Tem muitos ciclistas aqui, né? Tem muita área verde ainda que eles frequentam, mas muitos ciclistas vêm aqui falar para mim, esse turismo dos ciclistas, né? Vem contar para mim, olha, Adriana, eu vi ali um desmatamento, você precisa ir lá, porque tem coisa que a gente nem vê de carro, mas o ciclista vê, né? Então, assim, os ciclistas estão, ao invés de estar vindo aqui para ter contato com a natureza, estão vindo aqui para assistir à degradação da natureza, né? Então, o que a gente imagina diferente de tudo isso, né? A participação da população em todos esses processos, é um turismo ecológico de base comunitária, né? Então, trazer a população para esse fazer. Olha, Guilherme, para falar só da nossa fauna, né? A gente está aqui a 30 quilômetros do centro de São Paulo, do Marco Zero de São Paulo. Nas áreas de floresta aqui, de Itapecerica da Serra, nas áreas de mata de reserva florestal, nós temos, como eu já falei, o bicho preguiça, o furão, o cachorro do mato, o veado-catingueiro, até a anta já foi encontrada aqui em Itapecerica da Serra, de grande porte. Nós temos uma infinidade de animais aqui, o coati, o mão-pelada, que é um guaxinim. Nós temos aves maravilhosas. Agora, nesse momento, é o momento de acasalamento da araponga, uma ave raríssima da Mata Atlântica. Você vai nas áreas de mata, você vai mesmo ali no Parque da Represinha, que não é tão afastado do centro, você escuta a araponga cantar, você vai em Taquaciara, você vai no Jardim das Palmeiras, você vai no Potuverá. Então, assim, todo esse turismo de natureza, de observação dos animais silvestres, das árvores raríssimas que nós temos aqui, né? Nas paineiras, as araucárias, nós temos locais aqui em Itapecerica que são jardins de araucárias, né? Uma árvore em extinção, né? Que precisa de proteção rigorosa, inclusive, né? E aí toda essa simbiose com a natureza, que é nossos delicados mananciais, corredeiras, pequenas cachoeiras. Nós não temos, assim, cachoeiras como Minas Gerais, não temos esse relevo aqui que possibilite isso. Mas nós temos corredeiras maravilhosas, né? Grotões de águas maravilhosos, né? Que atraem esses animais todos e que a gente pode incentivar esse turismo ecológico com trilhas, com observação de pássaros, com acampamentos, com a educação ambiental. Quer dizer, é uma potência tudo isso, né? E por que a gente vai usar jipe destruindo nascente, estraçalhando toca de bicho? Não dá. Guilherme, a gente está aqui onde nós estamos, é o cinturão verde da reserva da biosfera, da cidade de São Paulo. Reserva da biosfera, eu acho que no mundo todo deve ter classificado pela ONU, sei lá, 60 lugares no planeta. Nós somos um deles. É de uma preciosidade aqui o local que nós temos aqui em Itapecerica da Serra, em Budas das Artes também, Cotia, Juquitiba, São Lourenço, é de uma preciosidade. Nós estamos aqui bem pertinho da Serra do Mar, isso aqui é passagem de fauna, né? E nós possibilitamos todo esse turismo de natureza maravilhoso.
Então, esse turismo pressupõe o quê? O desenvolvimento da hotelaria, da alimentação, né, do artesanato, da cultura gastronômica, né, pegar as raízes aqui, caipiras, e de tantos grupos étnicos que tem aqui em Itapecerica, que são os alemães, por exemplo, também, mas a cultura caipira, que tem uma música maravilhosa aqui, que é muito pouco valorizada na nossa cidade, né, com tudo isso, o fogãozinho a lenha, aquela coisa, né, que está tão pertinho de São Paulo, assim como em Budas das Artes tem todo esse turismo voltado para as artes, nós aqui temos essa possibilidade do turismo de natureza. Assim como tem que se proteger o turismo lá em Embu das Artes, né, dessas forças, né, que a gente está aqui também de direita, de extrema direita, que estão querendo destruir tudo, aqui é a mesma coisa, só que aqui é a natureza e todas essas possibilidades que a natureza traz. É mais ou menos isso, mas tem muito mais coisa, mas é mais ou menos isso, Guilherme, que é o cerne aí dessas possibilidades. Não é algo pequeno, é algo potente, é algo possível, e é algo que pode ser construído com a população, com a participação da população, com a população e para gerar renda para a população e não para grandes conglomerados capitalistas. Isso que é o mais importante, porque se não for uma atividade, seja ela ecológica, seja ela turística, e não tiver uma base comunitária, uma organização de base comunitária, aí nós vamos cair na mesma coisa. Aí a gente vai ter empresário aqui explorando a força de trabalho do mesmo jeito e explorando a natureza de uma forma grotesca, né? Como, por exemplo, essas competições de jipes. Adriana, para a gente fechar aqui a nossa entrevista, né, eu gostaria que você falasse um pouco aí dessa chapa, né, do pessoal da qual você é pré-candidata e também quais são as forças políticas que vão concorrer aí às eleições de Itapecerica? Certo. Guilherme, olha, hoje o PSOL, ele é a única opção progressista da esquerda aqui na cidade, né? Nós temos pelo menos 4, 5 candidatos aqui que ou já estiveram na administração, já mostraram aqui quem são, né? Ou já estiveram junto da administração e já estiveram enfiados, né, na política, na velha política coronelista corrupta aqui da cidade, né? Então, nós somos a única opção mesmo progressista aqui da cidade. A nossa chapa é formada por mim, né, que é um ambientalista, isso é uma escolha muito especial do PSOL, Itapecerica da Serra, e o nosso vice é um professor, é o professor Ronaldo Luiz. Então, nós temos essas duas forças muito fortes nas nossas propostas do PSOL, nessas eleições, que é meio ambiente e educação, né? Então, todas as nossas propostas estão nessa base, né, com a população de educadores, educadoras e ambientalistas da cidade, e não só isso, e toda a população que está esperando por nós, está esperando pela nossa posição nessas eleições contra tudo isso que está aí, né? Então, hoje a gente está com essas bandeiras muito fortes, a questão do meio ambiente, embora seja muito difícil de lidar, no geral, com a população, tem tido uma aceitação maior, grande, posso dizer, nos últimos anos, pelo trabalho mesmo da Preservar na cidade, né? E a educação também, né? Pela potência também de muitos professores e professoras aqui que estão na contenda, que, como, por exemplo, a pré-candidata vereadora, a professora Vanusa, que tem um trabalho muito sério, né, na defesa da educação aqui na cidade, e nós temos aqui vamos dizer assim, uma potência desse trabalho todo da educação e também do meio ambiente que vem do coletivo Educação em Primeiro Lugar, que é composto pelo deputado estadual Carlos Gianazzi, a deputada federal Luciene Cavalcante e também o pré-candidato, né, a vereador Celso Gianazzi, lá em São Paulo, que está nos ajudando aqui com nossas questões ambientais com a Prefeitura de São Paulo, porque a Prefeitura de São Paulo, né, como eu já falei aqui da outra vez, quer utilizar Itapecerica como lata de lixo, né, da sua especulação imobiliária, aterrando aqui a nossa cidade. Então, nós temos esse trabalho potente, consistente, né, do PSOL com o Educação em Primeiro Lugar, e temos toda essa, não só na educação, mas também no meio ambiente, né? E nós temos isso como a nossa força aqui. E essa construção, Guilherme, é uma construção mesmo política de um partido que nunca se vendeu, que nunca se rendeu,
né? Nós nunca participamos de acordinhos, conchavos, alianças espúrias, né? Com essas forças políticas aqui na cidade que tem o objetivo fisiológico mesmo, de, primeira coisa, se manter no poder para poder atender a sua base econômica, né? Que sustenta a sua política na cidade da pior forma possível, né? O grande poderio econômico. Então, nós estamos enfrentando grupos políticos com grande poder econômico, nós sabemos isso, com viés de direita e extrema direita, né? Com tudo que a gente pode dizer que é pernicioso, né? Hoje, não só nos municípios, mas em todas as cidades, e até, vamos dizer, em nível planetário, né? Essa extrema-direita, né? Que é desenvolvimentista, é destruidora da natureza, é contra a educação, né? Na sua base, né? A gente está aí enfrentando agora essa loucura das escolas cívico-militares, isso é um absurdo, né? Não há pedagogia que sustente isso de forma nenhuma, então estamos lutando contra essas forças, né? Contra as forças desenvolvimentistas que destroem a natureza, como eu já falei, e que destroem as leis trabalhistas e as relações trabalhistas e precarizam, né? Os orçamentos para a educação, para a cultura, que não consideram, né, a proteção das minorias, né, que não consideram que nós temos, sim, que considerar a comunidade LGBTQIA+, proteger as mulheres negras das nossas cidades, a juventude negra das nossas periferias. Muito pelo contrário, tem um projeto mesmo genocida com relação a isso, né? Então, é uma posição de muita coragem, né? Nós temos a ousadia de estar nos contrapondo a todas essas forças que estão hoje colocadas na política de Itapecerica da Serra. Perfeito, então. Então, estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação da Adriana, né? Vamos seguir, né, trazendo essa cobertura do Mesa de Debates, né, eleitoral. E eu passo a palavra para a Adriana fazer suas considerações finais. Obrigada, Guilherme. Mais uma vez, obrigada ao Mesa de Debates por essa oportunidade da gente colocar nossa voz, de colocar nossas propostas, de colocar com coragem, né, com liberdade, com democracia aqui nesse espaço, né, e poder falar sobre questões tão difíceis como essas, como que relacionadas, né, ao meio ambiente, que mexe tanto com a vida de todo mundo, e para ter essa oportunidade também de dar nosso recado nessas eleições. Agradeço muito, muito obrigada, Guilherme. Maravilha, então mais uma vez agradecendo a Adriana, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aqui que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias, programas, né, que nós do canal produzimos, e segue a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e também no Quai. E para a gente fechar aqui, né, temos o nosso Pix, o Pix do Mesa de Debates, que é 385 007 02800 CPF. Nós do Mesa de Debates somos uma mídia independente, não recebemos aí dinheiro nem do Estado, nem do capital privado, e nem queremos. E para a gente conseguir fazer a cobertura eleitoral, né, que nós estamos fazendo, a gente precisa aí desse apoio financeiro. Então, portanto, você que acompanha o nosso trabalho, você que gosta do nosso trabalho, contribua aí com qualquer quantia, né, que você puder, que já vai ajudar a gente em muito. Então é isso aí. A programação continua. Um forte abraço e fui. Obrigada. Tchau, tchau.